Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. Muito bem, nós vamos agora para mais um Cenário CBN 2018, Desafios e Perspectivas. Esse é um programa em que a gente está fazendo para você aqui da Rádio CBN, para você do grupo RCN de Comunicação, os veículos, o nosso jpnews.com.br, onde nós estamos conversando com empresários, personalidades, representantes de entidades do nosso estado, da capital, e que a gente vai tentar descobrir um pouco mais de cada um desses nossos convidados, qual o segredo para investimento, para poder superar os desafios e enfrentar, colher lucros dessa retomada da economia que o Brasil começa a enfrentar. Hoje nós vamos conversar aqui com o Rodolfo Luiz, ele que é empresário da HVM Incorporações. Há 5 anos no mercado, muita história interessante já para a gente. Eu quero agradecer, Rodolfo, a sua visita, a sua gentileza de estar conosco aqui na CBN e começar te perguntando: qual o segredo para começar um projeto, vender um prédio de apartamentos com 240 apartamentos em 12 dias? Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. E, é um prazer estar aqui com a CBN, muita satisfação. Falando um pouquinho do nosso empreendimento, de fato pegou a gente também de surpresa, porque a gente não esperava. Como eu disse anteriormente, a gente esperava fazer essa venda em 3 meses e aí bater uns 80% de vendas do empreendimento, certo? Pegou a gente de surpresa. A gente investiu bastante no projeto, na concepção do projeto, nas características, foi muito capricho e pegou todo mundo assim, realmente não sei o que aconteceu. Vamos falar do Vértigo. O Vértigo é um apartamento, é um prédio com 35 andares. São 35. Vai ser o prédio mais alto também da capital, é isso? Exatamente. A proposta da empresa é construir o prédio mais alto da capital. Isso porque é o segundo prédio que a HVM está construindo em Campo Grande? Sim. Foi um pouquinho arrojado, a gente pensou bem antes de fazer isso, mas a gente identificou que tínhamos espaço e era hora de apostar. A gente fala do Vértigo, que é um prédio com 240 apartamentos, 35 andares, e que tem um modelo que segue uma tendência já comum em vários países do mundo. Conta um pouquinho para a gente como é que vocês conceberam, qual foi a proposta e qual é a ideia para a utilização desse modelo que vocês estão construindo aqui do Vértigo. A gente foi para uma tendência de apartamentos do tipo estúdio, que são moradias menores, tá? A média ali do que a gente está falando é de 46 metros quadrados, mas ricos em área comum. Por quê? Porque identificando a tendência das pessoas quererem morar mais próximas ao centro das cidades, usufruírem do que o centro te proporciona, percorrer menores distâncias e morar num ambiente bacana e moderno também. Então os espaços para moradia diminuem, que é o caso do estúdio, a oferta de serviços do prédio é maior e você está muito bem localizado, você não precisa se deslocar tanto. 46 metros quadrados, é um apartamento, é um espaço para o jovem, para o acadêmico, qual que é a proposta? Também, a gente costuma dizer que não é só para o jovem, de fato o nosso produto tem um apelo muito grande para as pessoas mais jovens, mas para o casal novo que não tem filhos, para os casais que os filhos já foram embora de casa e querem alguma coisa mais complicada. Essa ideia de que o jovem não é real, não, né? Não é só os jovens, né? Mas de fato existe uma procura maior por pessoas mais... Esse modelo, esse sucesso que vocês obtiveram com o lançamento desse segundo empreendimento, já fez vocês fazer um terceiro prédio no mesmo modelo? Já tem um novo projeto surgindo no forno? Qual que é a ideia? Olha, nós temos de fato algumas ideias que ainda não saíram do papel, mas a intenção sempre existe, porque com uma demanda tão forte e reprimida, que foi o caso, não tem por que a gente não pensar num segundo empreendimento. A gente vai falar agora de sustentabilidade, um projeto como esse, inovador, e a gente também ressalta que vocês tiveram esse sucesso aí no período de crise do país. Sim. Esse ano tem eleições, o Brasil começa a sair da crise. Vamos falar de perspectivas, de novos desafios, quais são para 2018? Olha,
Primeiramente, eu acho que afastar essa crise de confiança, né, do consumidor e acho que um primeiro fato que precisa acontecer para a gente afastar essa crise de confiança é a gente ter um pouquinho mais de estabilidade política. Porque tem muita gente que está disposta a consumir, mas está esperando o mercado se assentar um pouco, as bases de serem criadas para, de fato, o cara tirar o dinheiro do bolso ou se comprometer com um empréstimo de longo prazo, que é o caso do Isso vale para o consumidor e vale para você como investidor também. É difícil investir, com né, certeza. na crise. É difícil dar cara a tapa num momento de instabilidade como esse, né? Captar recurso para colocar no empreendimento, para levantar o empreendimento é mais difícil e as vendas também são mais complicadas, entendeu? Então, cada passo tem que ser com muito cuidado. Em princípio, a gente tinha um planejamento de lançamentos um pouco mais de velocidade com o que a gente teve de fato, mas por essas questões a gente resolveu segurar um pouquinho a onda. Quando a gente fala num prédio que tem 240 apartamentos, é um prédio com 35 andares? Sim. O que é que a gente tem também de apelo na questão de sustentabilidade num projeto como esse? O que vocês pensaram? Olha, eu acho que vale falar, é muito importante falar do selo que a gente está buscando, que é o selo Aqua de sustentabilidade. A gente almeja ser o segundo empreendimento residencial do Centro-Oeste a ter esse selo. A gente está no caminho para conseguir. Para isso a gente vai contar com energia fotovoltaica, reaproveitamento da água da chuva, vamos valorizar um pouquinho a iluminação natural dos apartamentos, tomada elétrica para carro elétrico também é uma iniciativa bem bacana. Muito bem, e é uma empresa, a HVM, a gente sabe que é uma empresa 100% genuinamente campo-grandense, sul-mato-grossense. Sul-mato-grossense, foi criada aqui. Originalmente nós não somos da área, mas a ideia, o desafio de começar uma empresa de construção civil com DNA sul-mato-grossense, campo-grandense, no mercado de muitas oportunidades, porque a gente sabe que a cidade ainda é pouco verticalizada e existe um déficit habitacional muito grande, esse desafio fez com que a gente resolvesse apostar no mercado, mesmo vindo de outras áreas e não tendo inicialmente tanto conhecimento no mercado. A gente buscou os profissionais capacitados, a vontade de investir e o desafio levou a gente a entrar. O consumidor desse seu produto, apartamento, ele é um consumidor mais da capital, é um consumidor do interior do estado? Qual que é a média? O que vocês identificaram? Principalmente da capital, mas existe também um movimento de pessoas do interior que gostariam de ter um apartamento, uma basezinha aqui em Campo Grande, algum empresário do setor rural, alguém que tem filho que estuda por aqui, até empresários de outras capitais que têm negócios no Mato Grosso do Sul gostaria de ter um lugar legal para ficar. Quando você pensa em comprar uma casa, um apartamento, você tem várias preocupações, você enquanto consumidor. Mas vocês também tiveram aí um ponto que tem sido ressaltado bastante, que é a questão do prazo de entrega. Vocês conseguiram entregar tanto o primeiro empreendimento, que foi o Belvedere, e como agora a expectativa também para entregar no prazo. Isso é uma marca registrada que vocês pretendem construir também? Sem dúvida, mais uma vez está na nossa proposta de entrar no mercado. Passar confiança e dar credibilidade para o nosso cliente é muito importante para a empresa que entra no mercado e com a pretensão de já entrar grande. Então, nosso primeiro empreendimento a gente entregou aí com uma média de 6 meses de antecipação no prazo previsto por contrato. Isso agrada muito. Sem dúvida agrada. Nós vamos ter em 2018 eleições, Rodolfo, e eleições sempre mexem muito com o país, mexem com a economia. A gente vem passando por um processo de melhora, os números da economia, o PIB, enfim, tudo isso vem tendo um resultado, vem tendo uma recuperação. Quais os novos projetos e quais os projetos futuros ou para 2018 que a HVM tem e está já começando a desenvolver? A gente fala de empreendimento imobiliário, mas quantos mais vocês pretendem dar forma aqui esse ano? Se é que nós podemos pensar em 2018 só. Um projeto imobiliário, um lançamento de uma incorporação imobiliária é um projeto que tem diversas atividades e tarefas antes de você de fato lançar esse produto no mercado, certo? Então, eu diria que aí pelo menos um ano até você
do início da atividade, de você ali fazer o estudo no terreno, aquisição do terreno, projetos, legalização daquilo lá, até você de fato lançar. A gente iniciou algumas atividades para outros terrenos, para outros projetos. Prospecção. Prospecção, inclusive compra, a gente tem um estoque de terrenos bastante interessante. Ainda estamos esperando um pouquinho Isso o mercado. representa que nós temos, então, vários projetos pela frente. Já temos bastante terreno. Temos perspectiva de lançamento. Certo. Não sei que momento desse ano. Se as coisas melhorarem como a gente acredita que vão melhorar, eu acho que pelo menos mais um empreendimento pode sair do forno. Mas esse modelo que vocês lançaram, ao comercializar 240 apartamentos em pouco mais de uma semana, há preços convidativos também. Essa é uma ferramenta também, é uma ferramenta de propaganda fantástica. Sem dúvida. A procura por imóveis menores, com volume financeiro menor, cresceu no período de crise, porque você exige um comprometimento de renda menor do investidor ou do comprador que vai de fato morar no apartamento. Então é também uma aposta de diversas empresas do setor, a exemplo de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Então eles apostaram em imóveis com a metragem menor, com valor menor, que você consegue, as pessoas conseguem de fato comprar mais e cabe no bolso delas nesse momento. Você pode morar no apartamento, eu digo consumidor, que vocês projetaram, pagando no apartamento R$350 mil, mas também no mesmo prédio com um apartamento de R$1 milhão. Tem também. Tem compartilhamento de... A verdade é que também é uma característica do nosso produto ter várias possibilidades dentro do mesmo apartamento. Uma delas, a arquitetura é modular, então você pode comprar 2 apartamentos, 2 estúdios, juntar eles e fazer um apartamento só, se assim você preferir. E a gente teve alguns produtos especiais lá dentro que foram, acho que o exemplo melhor são as penthouses. Então, são como se fossem casas em cima do prédio, com piscina, 2 pavimentos, e assim, com uma arquitetura fantástica para quem estava com um pouquinho mais de dinheiro e gosta de exclusividade. 2018 começando, o Brasil retomando a economia, nós do cenário CBN queremos saber quais são as perspectivas para 2018 e os desafios da HVM. Olha, eu acho que as bases para o crescimento, para a retomada do setor estão na mesa. Então a gente tem uma taxa de juros menor, a gente espera que isso seja repassado de fato para o mutuário, para o cliente final. Isso também estimula bastante o crescimento da poupança, porque a poupança se torna mais atrativa e todos sabemos que a poupança é um funding para o setor imobiliário. Então, de novo, mais um fator muito positivo para a gente voltar a crescer. A confiança, a retomada do emprego também faz com que o consumidor volte a investir. A questão está mais em torno do cenário político. A inflação também está controlada, vale dizer. Está mais em torno do cenário político. Se o cenário político demonstrar um pouquinho de estabilidade, a gente pode voar, cara. Eu acredito nisso. Tomara, né? A gente deseja sorte a você, aos novos empreendimentos e que Campo Grande continue nesse caminho. No caminho do desenvolvimento, do crescimento, dos novos negócios e que empresários como você continuem apostando, muito obrigado, investindo, gerando desenvolvimento, emprego e renda. Valeu, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui. Nós aqui agradecemos a gentileza. Valeu. Hoje foi mais um Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018, aqui na Rádio CBN e também no site JP News, nos veículos de comunicação do Grupo RCN. Amanhã a gente volta com mais um convidado. Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018.